Oremos. Deus bendito, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor é digno, somente o Senhor é digno, só o Senhor é Deus e além de ti não há outro. Te rendemos graças, ó Deus, por tua bondade e misericórdia, pelo fato, Senhor, de sermos chamados filhos de Deus, mediante a fé pela redenção no sangue de Cristo. Obrigado, Deus, por tua graça, pelo teu amor com que muito nos amou. Estando nós mortos em nossos pecados, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Te rendemos graças, ó Deus, por este dia, por estarmos aqui, Senhor, na intenção, Senhor, de ouvir a tua palavra, de meditar nela, Senhor, de receber a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a entendê-la. Que o teu Espírito nos conduza em toda a verdade. Que eu seja, Senhor, em tuas mãos, instrumento através do qual o Senhor edifique a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Vamos então recapitular um pouco a aula anterior. Na aula anterior, nós vimos que Cristo volta e algumas coisas acontecem. Primeiro, ele volta e encerra a grande tribulação. A grande tribulação, como nós vimos, ela está compreendida pelos capítulos de 6 a 19 do livro de Apocalipse. Então, vocês podem perceber que boa parte do livro diz respeito a eventos que ainda são futuros. Então, nós estamos ainda caminhando ainda para o capítulo 4. Então, do capítulo 6 até o capítulo 19 acontece a grande tribulação. E no final da grande tribulação, Cristo volta e derrota o anticristo e as suas tropas. Ele volta exatamente em um conflito que nós chamamos e conhecemos por Batalha do Armagedon. O anticristo vai mobilizar as nações e, a partir de um ponto geográfico, eles vão partir para Israel com o propósito de destruir Israel e assim impedir que Cristo reine. Então, Cristo volta e salva os judeus. Então, Israel como nação será salva. Isso não significa que todos os judeus serão salvos. Significa que muitos dentre eles serão salvos. Então, Cristo volta e estabelece o seu reino sobre a terra durante 1000 anos. Vimos que esse período de 1000 anos não corresponde à totalidade do reino. Então, esse período de 1000 anos não significa que Cristo apenas reinará 1000 anos, pois ele reinará para sempre, como está escrito em Apocalipse 11:15, que diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Na versão Almeida Corrigida, fiel, diz o seguinte: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Nós cantamos algumas músicas, nós cantamos alguns hinos, e nós não damos atenção ao que esses hinos, ao que essas músicas significam. Por exemplo, nós cantamos: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. O teu reino é sempre eterno, firmado em bondade e misericórdia. Que música é essa? Essa música é uma música escatológica. E até mesmo as pessoas que não gostam de estudar essa matéria entoam essa canção sem ao menos perceber
do que se trata. Então, essa canção e muitas outras têm esse perfil escatológico. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és rei. Teu reino é sempre eterno, firmado em bondade. O que é isso? É o reino de Deus, que será estabelecido na terra por 1000 anos. Então, o que será o milênio? Será, basicamente, um tempo literal de 1000 anos. Ele vai estar aqui na terra, reinando durante 1000 anos. Vimos que o milênio não será o começo de um mundo novo, mas o fim de um mundo antigo. Não se trata de um novo ciclo. Se trata da mesma era presente. Ou seja, o que será basicamente o milênio? Será o desfecho de um mundo antigo. Não será o começo de um mundo novo. Será o final de um mundo antigo. Ou seja, será a última dispensação. Alguns teólogos, alguns estudiosos, classificam a ação de Deus na história em 7 períodos, que é chamado de dispensação. Então, são 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, ou era da igreja, e a última, milênio. Então, o milênio é a última dispensação. É o último período desse agir de Deus na história. Então, não é o começo de um mundo antigo. Ou, não é o começo de um mundo novo. É o fim de um mundo antigo. Amém? Vimos que, ao começar o milênio, o diabo será preso, sendo, portanto, correto pensar que o milênio será um tempo de paz, justiça, prosperidade. É isso? Entretanto, o milênio será como qualquer outro período, será como qualquer outra dispensação. Certo? E o que significa a expressão dispensação? Dispensação é um termo técnico, é um termo teológico, que significa período de tempo em que Deus se revela de modo específico a um povo, a uma geração, e de acordo com essa revelação, os homens são testados. Os homens são provados na sua fé, na sua obediência, na sua capacidade de fazer escolhas. Então, em todos esses períodos, há provações. O homem é provado. Por quê? Porque nós temos a faculdade de fazermos escolhas. O milênio não será diferente. Será um período também probatório. O homem será provado. Certo? No final do milênio, o diabo será preso, será solto. Ao começar o milênio, ele é preso. No final do milênio, ele será solto. E por que é que ele tem que ser solto? Exatamente por isso. Porque o milênio é como qualquer outro período probatório. É um tempo de teste. As pessoas que nascerem durante o milênio não vão conhecer a atividade demoníaca. Não vão conhecer o mal. Então, elas precisam ser provadas. Certo? E o que fica demonstrado é que o homem, apesar de viver nas melhores condições, nas melhores circunstâncias, será capaz de escolher, no final, o outro lado. A prova de que não é culpa do diabo aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos. Porque o milênio será a última prova nas melhores circunstâncias. A maldição será presa, Cristo estará reinando em pessoa. Haverá justiça, haverá paz, e mesmo assim, no final de tudo, as pessoas vão decidir, vão resolver escolher o outro lado, vão escolher se rebelar contra Deus. Tá certo? É porque, durante o milênio, esse governo será um governo de ferro. É bem verdade que muitos vão prestar obediência sincera, muitos vão prestar a Cristo adoração sincera, mas muitos não.
só vão obedecer exteriormente, mas no final elas serão reveladas, porque o diabo será solto e elas vão escolher rebelar-se contra Cristo. Amém? Apocalipse 24. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Cristo é juiz e governante, mas João declarou: vi também tronos, e nestes sentaram-se aos quais foi dada autoridade de julgar. Os santos, a noiva de Cristo, reinarão juntamente com ele, e serão os seus administradores no julgamento das nações. Esse julgamento não é aqui descrito especificamente. Será um julgamento segundo as obras. Determinará quais das nações vivas poderão entrar no reino milenial. Jesus descreveu esse julgamento em Mateus 25, 31 a 46. Há três coisas que eu gostaria de aqui ressaltar. Primeiro, esse julgamento não é o julgamento final. Segundo, não será um julgamento para se definir se as pessoas serão salvas ou não. E terceiro, será um julgamento de obras. Isto é, as nações serão reunidas, serão por Cristo julgadas e qualificadas, aptas ou não, a participarem do reino. E a base desse julgamento será a maneira, o modo como as nações trataram Israel durante o período de angústia, de aflição para os judeus. Certo? A base desse julgamento será esse: a maneira como os povos trataram os judeus na grande tribulação. E aí elas serão qualificadas ou não a entrarem no reino. Então, Cristo reinará sobre as nações com vara de ferro. Certo? Não é um julgamento para se definir se as pessoas serão salvas ou não. Durante o milênio, é claro que a glória do Senhor encherá a terra. Será um momento inigualável, incomparável em toda a história. Então, haverá a manifestação do Espírito Santo em massa. É bem verdade que muitos de fato se converterão, mas muitos ficarão escondidos, prestarão obediência fingida, exterior. Tanto é que no final elas vão escolher se rebelar contra Cristo. Então, esse julgamento não é o julgamento final, não será um julgamento para se definir se as pessoas serão salvas ou não, será um julgamento de obras, ou seja, as pessoas, as nações, os povos serão julgadas segundo o tratamento que elas deram ao povo de Israel no período de angústia deles. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Observe o tempo verbal desse texto. Eu já falei sobre isso já algumas vezes aqui, mas quero ressaltar. O que João viu? Observe que o tempo verbal aqui usado é o verbo no passado. O que João viu? João viu o que Deus vê. E Deus vê tudo de uma vez só. Deus não está preso ao tempo. Deus não é como nós, que estamos presos ao passado, presente e futuro. Deus vê tudo de uma vez só. E João aqui, ele está vendo na perspectiva de Deus. O que João viu aqui? João viu os santos que foram arrebatados, recebendo autoridades para julgar as nações. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. O que é que ele viu? Ele viu exatamente aqueles que foram arrebatados, recebendo autoridade para julgar. Cristo é juiz e governante, mas a igreja, os santos, serão os seus administradores.
serão os seus administradores nesse julgamento das nações e no seu reino. Digno é o Cordeiro, que foi morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, povo, língua e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Observe que há duas classes de pessoas que vão participar desse milênio. Pessoas que receberam corpos glorificados, pessoas que receberam corpos imortais e pessoas com corpos naturais. Os santos, a igreja, entra no reino para reinar com Cristo. Cristo reina sobre os povos e nós reinaremos com ele. Tá certo? Nós não seremos súditos deste reino, nós seremos administradores com Cristo. As nações é que serão governadas e com vara de ferro. Tá certo? Isso está aqui muito bem explícito, por exemplo, no final do capítulo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, ou seja, foram ressuscitados, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinaram com Cristo sobre quem? Sobre as nações. Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição compreende aqueles que ocupam os tronos. Esses são mencionados do mesmo modo no 4º capítulo do Apocalipse. Serão esses que participarão do arrebatamento. Além disso, a primeira ressurreição incluirá aqueles que foram salvos durante a tribulação e não receberam a marca da besta, mas preferiram ser mortos por causa do testemunho de Jesus. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui os dois tipos de ressurreição. A primeira ressurreição, que se completa em seus estágios. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E espaçados por 1000 anos, a segunda ressurreição, que é uma ressurreição para juízo, é uma ressurreição para condenação. Então, o que é que João viu? João viu os santos que foram arrebatados, e João viu aqueles que foram mortos durante a grande tribulação por causa do testemunho e da palavra de Deus. Foram martirizados pela besta. Certo? Então aqui se encerra a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, que se completa em seus estágios, vai até iniciar o milênio. Após o milênio, então, a segunda ressurreição, que é uma ressurreição para juízo. Todos os mortos de Adão até aquele momento serão ressuscitadas para receberem a sentença de condenação eterna. Não há aqui qualquer registro nem sugestão de que a terra será destruída pelo fogo ao findar o milênio. O propósito de Deus é redimir a terra e não destruí-la. Qual é o programa de Deus nesta era presente? Redenção. Grave bem isso. Redenção. Você pode ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse sob a ótica de 3 aspectos: criação, queda, redenção. No momento, nós estamos no aspecto da redenção. Deus criou a terra, Deus criou o mundo, com que propósito? Para que ele fosse glorificado. Mas o homem, pela sua desobediência, quer dizer, houve uma ruptura nisso. Mas Deus já tinha um plano pré-estabelecido de redimir. E a palavra redenção não se aplica somente aos homens, se aplica a toda a criação.
Até bem pouco tempo, eu pensava que esse programa ia até a volta de Cristo. Quando Cristo voltasse, todo o processo de redenção terminaria. Não termina aí. Termina depois dos 1000 anos. Então, todo o processo de redenção termina após os 1000 anos. Então, o que será basicamente um milênio? Será um tempo de reconstrução e aperfeiçoamento da terra dentro do processo redentivo de Deus. Tá certo? O propósito de Deus é redimir a terra e não destruir a terra. Por quê? Há alguns segmentos que pregam que ao findar o milênio, Cristo vai destruir a terra. Não tem cabimento ele, junto com os seus, reconstruir a terra, aperfeiçoar a terra e no final destruí-la. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. A terra não será destruída. Ela será redimida. Assim como nós também somos redimidos. Porque redenção se aplica a toda a criação. Aquilo que for redimido não será destruído. O reino de Cristo, depois de 1000 anos, não terminará em um fracasso tal que o seu reino tenha de ser destruído pelo fogo. Pelo contrário, vemos que ele entregará a Deus uma obra aperfeiçoada. Vamos ler 1 Coríntios 15, 24. Primeira Coríntios 15, 24 a 26. Eu vou começar lendo do versículo 20. Acharam aí? Diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos. Então, ele é o primeiro, certo? Da primeira ressurreição. 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Qual será o último inimigo a ser destruído? A morte. Quando será isso? No final do milênio. O que isso indica? Que mesmo no reino de 1000 anos de Cristo sobre a terra, havendo justiça, havendo paz, havendo saúde, havendo longevidade, a morte prevalecerá. Ela só vai ser destruída no final. Isto é, em todo o processo de reconstrução da terra, em todo o processo de aperfeiçoamento, no final, a terra vai atingir o seu clímax de perfeição. Tá certo? E Cristo vai entregar a Deus uma obra perfeita. Não cabe aqui o pensamento de que no final do milênio a terra seja destruída. Certo? Isso indicaria que Cristo, durante os 1000 anos, fracassou. Mas não será assim. Ele vai entregar a Deus, no final do milênio, uma obra aperfeiçoada. E o último inimigo será destruído, que é a morte. Alguns têm feito a suposição de que as referências ao fogo e à destruição da terra, no 3º capítulo da 2ª epístola de Pedro, ensinam que a terra será destruída ao terminar o milênio. Porém, tudo quanto Pedro disse nesse capítulo será cumprido ao se derramarem as 7 últimas pragas, as quais indicam que o fogo
atuará de tal maneira que toda a erva verde e 1/3 das árvores da terra serão queimadas. 2 Pedro 3, 7 a 13. Primeiramente virá a destruição. Tudo isso ocorrerá no dia do Senhor. Em seguida, virá a restauração e a redenção. Essa será a tarefa de Cristo e de seus santos durante o período do reino. Somente depois é que se vai inaugurar a eternidade. A obra de redenção ficará completa ao fim dos 1000 anos, mas o reino mesmo durará para sempre. Então, o que é que se entende, então, por milênio? O milênio é o desfecho, é o final desse mundo antigo. E para esse mundo antigo, Deus tem um programa, que é redenção. A redenção só será completa no final, quando a terra atingir o clímax da sua perfeição. O capítulo 21 de Apocalipse, que retratam, que falam de um novo céu e uma nova terra, é a consequência, é o resultado do que foi feito durante os 1000 anos. Ao final dos 1000 anos, Cristo então entrega a terra, o reino, a Deus Pai, uma obra perfeita. Amém? A partir de então, veremos então alguns aspectos durante esse período. Nós não temos na Bíblia detalhes específicos de como será o milênio dia após dia, segundo após segundo. Alguém pode dizer assim, será que nesse tempo haverá internet? Será que durante o milênio nós teremos aviões, teremos carros? O que será feito do conhecimento que foi acumulado pelos homens durante milênios? Não sei. Agora, a Bíblia, ela nos traz alguns textos que nos dão conhecimento suficiente para sabermos que vai ser um tempo maravilhoso. Será um tempo de paz, será um tempo de justiça, o qual nunca houve. Homem nenhum governo humano, nenhum império conseguiu fazer isso. Mas nesse tempo acontecerá. É até utopia, hoje em dia, você pensar em um governo justo. É até utopia você pensar em uma nação que não tenha violência, que não tenha maldade. Mas chegaremos nesse nível durante esses 1000 anos. Então, nós não temos tudo, a Bíblia não nos traz tudo especificamente sobre cada segundo, sobre cada dia do que vai ser esse período. Mas ela nos dá conhecimento suficiente para nós sabermos que será um tempo de governo perfeito, um tempo de paz absoluta. O reino será estabelecido. Miqueias 4, de 1 a 4. Miqueias 4, de 1 a 4. Amém? Acharam aí? Diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor... Observe a expressão nos últimos dias. Essa expressão últimos dias refere-se a quê? A expressão últimos dias, dependendo do texto e contexto em que ela esteja, pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim. Na maioria das vezes, são coisas ruins. Porque refere-se ao tempo de juízo de Deus. Refere-se ao tempo em que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. Mas também há coisas boas. Dependendo do texto em que esteja a palavra últimos dias, pode também ser uma coisa boa, como no caso de Miqueias 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Verso 2. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei
e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então, o reino será estabelecido nos últimos dias. Daniel 2, 44, 45. Daniel 2, 44, 45. Esse capítulo aqui faz referência ao sonho que Daniel interpretou. Esse sonho, ele é relativo aos impérios humanos, a partir do Império Babilônico até a volta de Cristo. Então aqui, Daniel interpreta esse sonho que diz respeito aos reinos humanos de Nabucodonosor até Cristo. Verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, todos estes reinos humanos, a começar pelo Egito, até o império do anticristo, não houve e não haverá um reino mundial. Não haverá um império que seja absoluto, de proporções ilimitadas. Mas o reino de Cristo sobre a terra será absoluto. Será de proporções ilimitadas. Ele vai governar sobre cada porção de terra. Certo? Até pouco tempo eu acreditava que o reino do anticristo seria um reino mundial, mas não vai ser um reino mundial. Ele vai apenas controlar uma área que está no Oriente Médio. Ele não terá controle absoluto sobre toda a terra. Mas Cristo, quando voltar, vai dominar toda a terra. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. As nações servirão ao Senhor. Zacarias 14, 16 a 19. Eu estou aqui trazendo aspectos durante esse período de 1000 anos. Zacarias 14, 16 a 19. Diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. O que é isso? É uma referência à batalha do Armagedon. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. O que é que se pode pensar aqui? Israel deve ser um pouco maior do que o nosso estado. É isso? Não seria lógico pensar que o mundo inteiro caberia ali. Tá certo? Como é que eu entendo esse texto? Os representantes das nações deverão ir de ano em ano para Jerusalém para adorar o rei. Os representantes. Tá certo? Com a condição que, se não for, não receberá a bênção. É claro que eles terão a escolha de não ir, mas sofrerão as consequências de não ir. Verso 17.
Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Evidentemente que muitos, mas muito mesmo, eu creio que uma boa parte, a maioria, vão desejar ardentemente subir a Jerusalém para adorar o rei. Tá certo? É claro que haverá alguns que vão prestar uma obediência forçada, fingida, mas eu creio que uma maioria vão desejar ardentemente ir para lá para ver o rei, adorar o rei, celebrar a festa, receber as suas bênçãos. Amém? É claro que a Bíblia nos dá margem para pensarmos que haverá rebeldes, mas durante o milênio eles não vão se manifestar. Só no final é que eles vão se manifestar. Verso 18. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Então, as nações servirão ao Senhor. Isaías 2,4. Isaías capítulo 2, verso 4. Isaías 2, eu não sei quem copiou quem. Eu não sei se Miqueias copiou Isaías ou Isaías copiou Miqueias, mas diz assim: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isto é, durante o reino milenial não haverá guerras, cessarão as guerras. Não haverá necessidade de organizações, instituições de segurança, porque não haverá guerras. Ezequiel 37, 21 a 22. Ezequiel 37, 21 e 22. Antes de ler esse texto, deixa eu falar aqui. No período da grande tribulação, na metade dos 7 anos, o pacto que será feito com o povo de Israel será quebrado. O anticristo vai invadir Israel. E nesse período, muitos serão dispersos. Muitos judeus serão cativos e serão espalhados pela terra. Verso 22, 21. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais, para o futuro, se dividirão em dois reinos. Isto é, os judeus serão reunidos de todos os povos para onde eles foram espalhados e serão reconduzidos para a terra de Israel, formando assim uma base, um núcleo ali. Quer dizer, o núcleo desse reino vai ser Jerusalém, certo? Para mais adiante, haverá uma Jerusalém terrena e uma celestial. A celestial descerá do céu, certo? No estado eterno, haverá ainda Jerusalém terrena com as nações e a Jerusalém celestial. A Jerusalém celestial será o lar da noiva. Amém? Nós não ficaremos na terra, nós habitaremos na Jerusalém celestial. É claro que com os nossos corpos glorificados, nós poderemos entrar e sair e administrar todo o universo. Isaías 19, 21 a 25.
Essa profecia aqui, ela vai se cumprir exatamente durante o milênio. Isaías 19, 21 a 25. Quer dizer, esses são alguns detalhes, são alguns aspectos de como será esse reino milenial. Verso 21. O Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e eles lhes atenderá às orações e os curará. Naquele dia, haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Assíria. E os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Isso vai acontecer durante esse período de 1000 anos. Tanto a Síria quanto Egito se converterão ao Senhor e serão amigos, nações amigas do povo de Israel. Hoje em dia, eles são inimigos. A terra será renovada. Isaías 65, 17 a 25. Aqui, nesse texto, Isaías contempla o reino, mas não em sua perfeição, mas em seu processo de reconstrução e aperfeiçoamento. A perfeição só vai ser atingida no final dos 1000 anos. Isaías 65, 17 a 25. Diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Observe que é um texto profético relativo ao milênio. Observe que a morte ainda vai continuar prevalecendo. Só morrerá aos 100 anos aquele que for rebelde. Por quê? Porque nesse tempo a longevidade será uma realidade. As pessoas viverão longamente. Verso 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem. O que acontece hoje? Nós construímos coisas e não temos tempo de desfrutá-las. Nós plantamos coisas e não temos tempo para colhê-las. Quem é que colhe? Quem é que colhe aquilo que você planta? Os seus netos, os seus bisnetos. Mas nesse tempo, as pessoas colherão aquilo que elas plantarem. Por quê? Porque terão vida longa. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Agora, observe essa coisa aqui agora.
verso 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Isso não é possível hoje. Tá certo? Haverá uma mudança no reino animal. Isto é, os animais voltarão a ser como eles eram. Não serão mais carnívoros, serão herbívoros. Certo? Não serão mais ferozes. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. O leão é um animal carnívoro. O leão comerá palha como o boi. O pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Ainda vamos ler Isaías 11, que é mais um detalhe, mais um detalhe sobre este reino, sobre este período. Isaías 11, de 6 a 9. Alguém para mim lê para mim também Gênesis 1:30. Gênesis 1:30 era como era a criação original. Vamos lá, Isaías 11, 6 a 9. Para ficar bem claro sobre esse texto, vamos ler do verso 1. Diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isso aqui é uma referência ao Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sob a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, nesse período, o conhecimento da glória do Senhor encherá toda a terra, e haverá uma mudança na criação. A maldição será suspensa, o reino animal será transformado, e eles voltarão a ser como eles eram. Gênesis 1:30. Alguém achou aí? Amém? Não havia animal carnívoro, nem mesmo o homem era carnívoro. Certo? Verso 29. Diz assim: disse Deus para Adão, e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Ou seja, o que é o processo de redenção? É a restauração de tudo que se perdeu pelo pecado. Ou seja, tudo voltará a ser como era. Amém? Haverá uma restauração de tudo. Então, esse é o processo de redenção que termina após o milênio. É por isso que eu digo que não há cabimento em pensar que depois que Cristo aperfeiçoa a criação, reconstrói a terra, depois ele vai destruí-la.
O propósito de Deus não é destruir a terra, mas é redimir a terra. O que será destruído é aquilo que não pode ser redimido. Então, as obras imperfeitas dos homens serão destruídas, mas a terra, assim como o homem, é objeto de redenção divina. Conclusão, então. Vamos lá. Enfim, é preciso lembrar que, durante esse período de 1000 anos, não haverá nenhum mundo perfeito, nem um povo terreno perfeito, mas apenas um governo perfeito. Porquanto, o milênio não será o princípio de uma nova situação, e sim o encerramento de uma velha situação. Embora o próprio Satanás venha a ficar destituído de todo o poder, contudo o pecado não terá sido erradicado da raça humana. Isso exigirá mais uma purificação. Até o próprio julgamento das nações, mencionado por Cristo, poderá ser um processo que dure muitos anos. Nesse caso, muitas pessoas participarão da época do reinado de Cristo e lhe obedecerão somente porque serão obrigadas a isso. Mas no fim dos 1000 anos, todas as pessoas nessa situação serão segregadas e destruídas da face da terra. O método pelo qual serão separadas será extraordinariamente simples. Satanás será novamente solto e imediatamente percorrerá o mundo inteiro para convocar os seus seguidores a fim de que se rebelem contra o Senhor, mas serão destruídos. Enquanto o próprio Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, do qual ninguém pode sair. O reino de Cristo não chegará ao fim quando terminarem os 1000 anos. Haverá certa alteração, mas o reino de Deus é eterno. Os 1000 anos não formam a totalidade da duração do reino, mas apenas o período durante o qual o diabo estará acorrentado. Não existe o que muitos chamam de fim do mundo. A Bíblia fala sobre o fim do século, traduzido algumas vezes por mundo, mas não ensina que o mundo terminará, pois o reino de Davi é eterno. O novo céu e a nova terra serão resultantes de um processo de redenção e do reino durante 1000 anos. Ao término de 1000 anos, Cristo entregará ao Pai uma obra perfeita. Então, basicamente, o que será o milênio? Será um tempo literal de 1000 anos, será um tempo em que Cristo vai governar em pessoa, havendo, portanto, justiça, paz. Amém? Mas não será apenas um tempo de paz, será a última prova, será o último período probatório, e mesmo assim, as pessoas, ao final deste período extraordinário, maravilhoso, vão escolher se rebelar contra Cristo. E no final desse período, então, a terra vai atingir o seu clímax. Cristo vai entregar a Deus Pai uma obra aperfeiçoada, uma obra perfeita. E o capítulo 21 de Apocalipse é exatamente a consequência desse trabalho que será feito durante os 1000 anos. Amém? Aqui nós encerramos. E a última aula, o último tema, próximo domingo, será o julgamento final, o inferno, a morte, o lago de fogo. Quem estará no lago de fogo? É eterno? Então, na próxima aula, então, nós vamos ver sobre esse tema, e será o nosso último tema. Amém?